Boa tarde, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Conta Check. Para o vídeo de hoje venho aqui trazer uma análise da empresa CrowdStrike e também um bocadinho da situação que aconteceu esta sexta-feira, para quem quiser mais alguma informação e também para saber mais ou menos onde é que esta empresa opera e também quais é que podem ser as consequências do incidente que aconteceu esta semana e o tipo de problemas que pode acarretar para o futuro ou não. Partindo aqui já para o assunto do vídeo, vamos falar das expectativas de mais consequências devido à falha técnica. Isto vai ser dividido em duas partes. A segunda parte vai ser ligeiramente mais curta, muito mais curta, e portanto aqui esta é a parte 1. Falando aqui de alguns pontos abordados neste vídeo, vai ser a queda das ações. As ações da CrowdStrike no fundo caíram a pique devido a uma falha técnica significativa. Nós verificamos também que a ação caiu até aos $312, ela estava mais ou menos acima dos 370. Depois temos aqui interrupções globais. A falha causou interrupções em várias indústrias em todo o mundo. Vimos isto, pensou que se calhar muita gente aqui não foi afetada, por isso está ainda por dentro da situação. E depois temos aqui algumas repercussões financeiras que ainda não foram muito bem avaliadas, não é? Sobre os impactos, potenciais impactos financeiros para a empresa, não é? Porque alguém tem que assumir estes custos. Crescimento e valorização. O incidente pode afetar o ímpeto de crescimento e valorização da ação, como nós verificamos aqui, pelo menos no presente momento, a ação, enquanto a Microsoft não teve quase impacto nenhum, a CrowdStrike sim. Em termos das repercussões financeiras, pelo menos pelo que as notícias têm, pelo menos eu tenho visto na televisão, muito por alto, dizem que o prejuízo foi muito superficial, por isso não houve assim muito impacto, é o que eles supostamente dizem. Depois falando aqui um bocadinho do impacto inicial, no fundo aqui falar um bocadinho o que é que aconteceu. No fundo isto foi da queda das ações. Na sexta-feira as ações da CrowdStrike caíram drasticamente devido a uma falha técnica, não é? Como muita gente já soube. Depois qual é que foi a causa da falha? Basicamente foi uma atualização de software que provocou interrupções globais, não é? E depois qual é que foi a resposta da empresa? Claro, para mitigar o problema a empresa agiu rapidamente para resolver o problema revertendo a atualização, no fundo, correndo aqui atrás do prejuízo. Repercussões possíveis. Temos aqui ainda algumas interrupções duradouras. Basicamente, algumas interrupções ainda estão a ser sentidas em várias indústrias, por isso o problema ainda não foi resolvido a 100%. Alguns setores foram afetados, desde atrasos nos voos das companhias aéreas e problemas da indústria bancária, como nós vimos aqui principalmente os voos das companhias, como muitas companhias tiveram mesmo que cancelar os voos, não é? Porque o sistema de controle aéreo não estava a funcionar, não é? E depois temos aqui repercussões financeiras, potenciais custos e necessidade de reembolsos para os clientes afetados. Não é? Alguém vai ter que reembolsar, falando pelo menos assim por alto, as pessoas tiveram o seu voo cancelado, como a culpa não foi da companhia aérea. Depois temos aqui alguma valorização das ações. No fundo temos aqui um desempenho relativo. Desde março as ações da CrowdStrike tiveram um desempenho inferior ao do mercado mais amplo em cerca de 8%. Verificando aqui um bocadinho o gráfico do Seeking Alpha, do valor da ação, verificamos que neste momento ela está nos $312. Teve aqui, portanto, desde janeiro de 2023, teve aqui um crescimento constante, até chegar aqui a um pico máximo ligeiramente acima dos $370 e depois verificamos aqui uma queda dos 312. Depois, falando aqui um bocadinho também da CrowdStrike, que é que ela oferece, é uma empresa de que área, mas concretamente é da área da cibersegurança, para quem não tem essa informação, e no fundo o que é que eles fazem? Basicamente têm os produtos de proteção endpoint. A CrowdStrike é conhecida pelas soluções avançadas de proteção de endpoint, que detectam, previnem e respondem a ciberameaças. No fundo é isto que a CrowdStrike trabalha. Depois basicamente temos aqui, verificamos aqui algumas empresas que trabalham no endpoint, aqui muito conhecidas, principalmente a Palo Alto, como eu já falei anteriormente, em SentinelOne, e temos aqui na nuvem identificação, SIEM, aqui ameaças de inteligência, mas não sei como é que isto no fundo se traduz, não sou assim muito expertise nesta área, e podemos ver aqui algumas empresas que estão inseridas neste tipo de serviços. Depois temos aqui a plataforma de segurança completa. A empresa oferece uma plataforma abrangente que inclui inteligência artificial, machine learning e análises comportamentais para proteger sistemas e dados.
Algumas métricas principais, também a continuação do slide anterior, no fundo, aqui a falha técnica. Basicamente, a falha técnica ocorreu devido a uma atualização de software que foi implementada nos seus sistemas globais, resultando em interrupções. No fundo, foi isto que aconteceu. O âmbito das interrupções, a atualização causou problemas significativos, incluindo atrasos nos voos das companhias aéreas, interrupções nas operações bancárias e problemas noutras indústrias críticas. Depois, falando aqui, a resposta imediata, basicamente, após a identificação da falha, a CrowdStrike reverteu rapidamente a atualização para minimizar os danos. Depois, falando aqui dos impactos continuados, no fundo, apesar da ação corretiva, os clientes de todo o mundo ainda reportam impactos contínuos, o que é um problema. Falando aqui de alguns setores afetados, a aviação, os bancos da saúde. Como nós sabemos, na aviação, os atrasos e cancelamentos de voos devido a falhas no sistema de gestão. Nos bancos, problemas operacionais que afetaram as transações e os serviços aos clientes. E na saúde, potenciais riscos para os sistemas hospitalares e registros médicos, como vimos aqui nesta informação. Falando aqui um bocadinho na reputação da empresa, não é? A confiança do cliente, a sólida reputação da CrowdStrike em matéria de cibersegurança pode ajudar a mitigar o churn, mantendo a confiança dos clientes. No fundo, as empresas depois vão ver, não é? Que estão, no fundo, muito limitadas a um serviço e se ele falha, vemos que isto é transversal para todas as áreas de negócio, por isso é preciso ter um bocado de cuidado. Algumas medidas de prevenção futura, que é aqui que a CrowdStrike se calhar pode ter algum receio, que é que espera-se que a empresa implemente medidas rigorosas, não é, para garantir que incidentes semelhantes não se repitam, que no fundo é o que se acontece muito na aviação. Após haver um incidente é feita uma avaliação, uma análise exaustiva e depois é feito medidas corretivas de forma muito profissional. E aqui o porquê é que isto é também importante, porque depois vamos falar também um bocadinho à frente que a empresa também pode se pôr a jeito de perder clientes para a concorrência. Dando aqui continuidade, também vamos aqui falar de outros incidentes que também já aconteceram. Se calhar muita gente já sabia, também já chegou a acontecer com a Okta. Também a experiência da Okta com os seus problemas mostrou que as empresas de cibersegurança podem ultrapassar incidentes técnicos sem perda significativa de clientes. Portanto, estamos aqui a falar de um incidente que não é o primeiro, não há de ser o primeiro nem há de ser o último, e com certeza a empresa pode ultrapassar essas dificuldades. Depois, falando aqui na concorrência potencial, não é? A falha pode abrir oportunidades para concorrentes como a SentinelOne, não é? Ganharem mais cota de mercado, que é aqui que é preciso ter um bocadinho cuidado, a CrowdStrike, não é? Que os concorrentes podem aqui aproveitar esta situação para lucrarem mais. Fazendo aqui uma análise custo-benefício, no fundo aqui os custos de mudança elevados, a complexidade de migrar para um novo fornecedor podem desincentivar os clientes a abandonar a CrowdStrike, se calhar aqui um ponto importante desta empresa, e depois aqui a percepção de fiabilidade. A experiência negativa pode, paradoxalmente, levar a uma maior confiança na empresa se os clientes acreditarem que serão tomadas medidas robustas para evitar problemas futuros. Portanto, aqui a CrowdStrike vai ter que ter uma resposta firme para deixar tanto os investidores como os clientes confiantes que a empresa vai ultrapassar este problema. Falando aqui das repercussões e concorrência, não é? Falando aqui no impacto da reputação, apesar da falha, a reputação da CrowdStrike pode ajudar a mitigar o churn dos clientes e à semelhança da Okta, que manteve a sua base de clientes após os seus próprios problemas também, por isso temos aqui já um histórico favorável, não é? E falando aqui na concorrência, alguns pontos favoráveis, não é? O custo da mudança, não é? O custo de mudança de elevados podem dissuadir os clientes de mudar de fornecedor. Também os concorrentes beneficiados, como por exemplo aqui a SentinelOne, pode ganhar novos negócios devido à falha da CrowdStrike. E depois aqui o reforço da fiabilidade, que no fundo a expectativa de que a empresa tome medidas para prevenir futuras falhas, fortalecendo potencialmente a percepção de fiabilidade. Depois, falando aqui também dos resultados financeiros, também tendo por base, não é, que vimos aqui uma curva crescente, não é? Verificamos que houve aqui um crescimento de receita de 33%, totalizando 921 milhões de dólares, como podemos verificar aqui nesta imagem, em baixo.
Aqui, a Total Revenue. E depois a superação das expectativas, superou a orientação de até 905,8 milhões de dólares. E depois aqui verificamos que a sustentação pós-pandemia manteve elevadas taxas de crescimento mesmo após a pandemia. Portanto, verificamos aqui desde o primeiro trimestre de 2024 até uma estimativa do primeiro trimestre de 2025, que vemos aqui um crescimento muito consistente e muito favorável para a empresa, assim como o custo das suas subscrições e acima referidos. Pronto, se quiserem ver assim com mais detalhe, tem aqui, podem ver. Pronto. Depois falando aqui nos seus resultados financeiros também, desta maneira será a rentabilidade. Se verificarmos aqui a receita operacional não GAAP, fixou-se nos 199 milhões de dólares, crescimento de 72%, por isso é muito bom. Se verificarmos aqui do primeiro trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025, a superação de orientações, superou a orientação de até 190,8 milhões de dólares, e depois verificamos aqui o resultado de GAAP, quinto trimestre consecutivo de rendibilidade líquida GAAP e operação GAAP, terceiro trimestre consecutivo de rendibilidade operacional GAAP. Portanto, vemos aqui também um crescimento sustentável desta empresa e principalmente aqui do free cash flow, que é uma métrica muito importante. Depois, falando aqui no balanço patrimonial, temos aqui os resultados financeiros, não é? Desde o primeiro trimestre de 2024 até ao 2025, não é? Temos aqui uma caixa e dívida em cerca de 3,7 mil milhões de dólares em caixa, o que é muito bom. E temos aqui uma dívida também um bocadinho elevada, de cerca de 743 milhões de dólares em dívida. Claro que temos que comparar sempre estes valores à concorrência, não é? A estas empresas de cibersegurança e analisar, no fundo, a partir dessa forma. Depois temos aqui uma posição de caixa líquida, temos aqui um forte balanço com uma posição sólida de caixa líquida. Como verificamos aqui, o dinheiro em caixa de cerca de 3,7 mil milhões de dólares. Falando aqui também do balanço patrimonial, tem aqui uma possibilidade de necessidade de reembolsar os clientes devido à falha técnica. Portanto, temos aqui que verificar que estes balanços podem ser afetados, não é? Principalmente no primeiro trimestre, devido a este problema. Depois, falando aqui do balanço e previsões futuras, se verificarmos aqui a orientação para o segundo trimestre, a receita projetada até 961,2 milhões de dólares, o crescimento de 31,4%, não é? O que é muito bom. Depois temos aqui uma revisão da orientação anual, a receita anual elevada de 3.989 mil milhões de euros para 4.010 mil milhões de dólares, e aqui uma história de conservadorismo, que é a expectativa de que a orientação seja conservadora e realista, não é? Temos que ser aqui um bocadinho reservados, não é? No fundo, também, em termos de impacto ao futuro, qualquer impacto de crescimento devido à falha técnica deverá aparecer nos números do próximo ano. Por isso temos de ter aqui um bocadinho de cautela, não é? Sobre o que vai acontecer, e não sabemos exatamente qual é que será o impacto na empresa, não é? Em termos de reputação e mesmo nos seus clientes. E depois, falando aqui, depois claro, podem ver com mais detalhe aqui as informações, não é? do segundo trimestre de 2025 e o ano total de 2025. Temos aqui algumas métricas, se quiserem verificar. Pronto. Depois, aqui é para a conclusão, para fechar o vídeo, no fundo, falando aqui nos pontos que é falha técnica, não é? Provocou interrupções significativas e pode ter repercussões financeiras, que é aquilo que vamos ter que ter muito cuidado. Em termos de crescimento e valorização, teve aqui um possível impacto no ímpeto do crescimento e na valorização das ações, como nós já verificamos, se calhar pode ter sido uma boa oportunidade de compra. E depois temos aqui sempre uma monitorização contínua, necessidade de monitorizar como a empresa irá reagir aos impactos e repercussões da falha técnica, que é aqui um ponto muito importante. Pronto, para o vídeo 2 é isto que vos queria mostrar.
Espero que tenham gostado deste tipo de conteúdo e muito obrigado. Se quiserem dar algum apoio ao canal, uma das formas será, no fim do vídeo tem o link para convidar amigos e receba 15€ em ações fracionadas, é só carregar no meu link. Esta promoção vai estar só até em agosto e depois também, se quiserem acompanhar esta campanha ou outras, em que o dinheiro será reconvertido para esta campanha de doação, que é ajudar uma associação de Barcelos, que é Street Talks. É só carregar no link, vão ter direito à publicação do Patreon, onde podem saber todos os detalhes. Depois temos aqui o plano bullish no meu no site do Patreon por apenas 1€, onde têm acesso a estes 4 pontos. E pronto, muito obrigado.